Sabe aquele pãozinho delicioso que quando você vai no Outback, eles te servem logo quando você chega? E dá vontade de pedir uns 10 de tão gostoso que é? Hoje você aprende a fazer aqui no canal. Esse é um pão australiano e eu vou ensinar a fazer também aquela manteiguinha cremosa, maravilhosa para acompanhar essa receita. E fazer pão não tem segredo. Aliás, é uma terapia, porque a gente põe a mão na massa, sova bem e manda ver. Bora começar? Em um bowl, vou começar colocando os ingredientes secos. 2 xícaras de chá de farinha de trigo, meia xícara de chá de farinha integral, 1 xícara de chá de farinha de centeio, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo, 2 colheres de sopa de açúcar refinado, 2 colheres de sopa de cacau em pó, 2 colheres de sopa de leite em pó, 1 colher de chá de sal e, por último, um pacotinho com 10 gramas de fermento biológico seco instantâneo. Quando você colocar o fermento biológico, não coloca direto em contato com o sal para não correr o risco de cortar o efeito do fermento. Vou começar a colocar os líquidos agora. São 4 colheres de sopa de melado de cana, 4 colheres de sopa de manteiga sem sal em temperatura ambiente. Começa misturando no próprio bowl para já começar a colocar a mão na massa. A água eu vou colocar aos poucos para chegar no ponto. A princípio é 1 xícara de chá de água em temperatura ambiente. Começa a sovar a massa para ela poder ficar bem macia. Esse movimento de sovar a massa estimula o desenvolvimento do glúten e faz com que o nosso pão fique cada vez mais macio. Deixei a massa bem redondinha para estimular o crescimento. Polvilhei um pouquinho de fubá para não grudar no bowl. Agora é só cobrir com um pano de prato e deixar até que dobre de volume. Isso vai levar em torno de 1 hora. Olha como o nosso pão cresceu. Agora eu vou porcionar para deixar crescer mais um pouquinho e já levar para assar. Polvilha com um pouquinho de fubá, uma superfície que você vai cortar. Vou cortar aqui as porções. Vou ajeitar um pouquinho. Polvilha a forma que vai para o forno com um pouco de fubá. Coloco os pãezinhos. Molho a mão com um pouquinho de água e passo sobre o pão. Agora é só polvilhar o fubá. Esse é o mimoso, que é aquele mais fininho. A água vai fazer com que ele grude mais. Deixa descansar por apenas mais 20 minutinhos. Depois é só levar para assar a forno pré-aquecido a 160 graus. Assim a temperatura não fica muito alta e ele termina de crescer ainda mais no forno. Deixa até ficar levemente dourado e já vai estar pronto. Enquanto o pão assa, a hora de preparar aquela manteiguinha que é inconfundível para acompanhar. E posso te falar, não tem segredo nenhum. É manteiga congelada e batedeira. Eu tenho aqui 100 gramas de manteiga e 75 ml de água bem gelada. Eu gosto assim, ó, quentinho, quando acaba de sair do forno, a manteiguinha começa a derreter, não tem como resistir, né? Agora já sabe, deu vontade de comer aquele pãozinho do Outback? Faz em casa que vai dar super certo e depois me conta que eu quero saber todos os detalhes, hein? Toda semana tem uma novidade, uma receita deliciosa só pra você. E eu espero a sua companhia. Beijinhos e até lá!